Olá, meus amigos do Profmate. Bom dia. Mais um videozinho aqui da nossa disciplina MA13, Geometria, né? Que é ministrada pelos professores, o Dr. Ezequias e o professor mestre Ricardo. É um problema do capítulo 10 que fala do volume de sólido de revolução. Então, vamos à nossa questão. Problema 10.2 da seção 10.2 do livro de Geometria, edição 2003, isso sugere o seguinte: resolva o problema 10.13 da página 346, utilizando o resultado do teorema 10.11. E esse problema da página 346 diz o seguinte: considere no plano cartesiano as parábolas y igual a x ao quadrado mais 4x mais 7 e y igual a x ao quadrado menos 2x mais 3. Se S denota o sólido obtido pela rotação em torno do eixo das abscissas da porção do plano delimitada por tais parábolas e as retas x igual a 0 e x igual a 3. E pede, então, para calcular o volume de S. No nosso caso aqui, pede para calcular usando a fórmula obtida no teorema 10.11, né? Beleza. O teorema 10.11 diz que o volume do sólido de revolução gerado pela rotação do gráfico de uma função f em torno do eixo das abscissas é dado por o V vai ser igual ao π vezes a integral delimitada pelo intervalo que vai de C a D da função f de x ao quadrado. Foi provado nesse teorema que o volume de um sólido de revolução pode ser obtido usando esta fórmula aqui. Bom, primeiro vamos traçar as parábolas. Em seguida, vamos rotacionar a região limitada pelas retas x igual a 0, x igual a 3 e as parábolas y igual a x ao quadrado mais 4x mais 7 e y igual a x ao quadrado menos 2x mais 3. Eu não usei o GeoGebra, fiz manualmente, mas creio que dá para entender, mas eu usei alguns pontos aqui que dá para ver que realmente são as parábolas. Então, essa parábola de azul é dessa função y igual a x ao quadrado mais 4x mais 7. Observe que o verso dessa parábola é o ponto menos 2 e 3, né? Calculando, encontramos esses valores. E cruza o eixo y no termo independente, que é o 7. A parábola de Ross é da função x2 menos 2x mais 3, né? Note também que o verso dessa parábola é o ponto 1 e 2, certo? E ela se cruza aqui nesse pontinho. Note também que a parábola de Ross, ela cruza o eixo y no 3, tá? Aqui esse pontinho aqui. Beleza. Observando aqui as retas sugeridas no problema, que é x igual a 0, que é o próprio eixo y, e a reta x igual a 3, elas limitam uma parte aqui entre essas duas parábolas, né? Que é essa partezinha que está achurada de vermelho. Então, o que nós vamos fazer é rotacionar essa porçãozinha aqui, que foi delimitada por essas duas retas x igual a 0 e x igual a 3, em torno do eixo das abscissas. Fazendo isto, nós vamos obter esse sólido aqui que está ao lado. Creio que dá para entender, né? E notamos aqui que é um tronco de cone, né? Só que é um tronco oco.
Porque a parábola superior, ela vai gerar a limitação, a parte limitada pela parábola superior, ela vai gerar esse tronco maior, né? E a inferior vai gerar esse tronco no meio aqui, fazendo com que esse meio aqui fica oco. Então, para calcular o volume desse solo, nós vamos fazer o seguinte, calcular o volume do grande total, né? Eu vou chamar de V1, e vou subtrair o volume desse tronco interno aqui, que seria o nosso oco que nós tiramos, né? Seria esse tronco interno aqui desse cone. E ambos de altura 3, né? Observa aqui, altura 3. Beleza. E é o que nós vamos fazer agora. Calcular o volume aplicando a fórmula do volume do teorema 10.11. Ou seja, aplicando aqui a integral, né? Ó, como eu já falei, o volume desse solo, delimitado por esse intervalo de 0 a 3 fechado, é dado pela diferença entre o volume do solo grande e o volume do solo pequeno, já que ele é pouco, né? Nós estamos tirando aí uma parte. Então, nós vamos aplicar a fórmula do volume do teorema 10.11. Então, nós temos o seguinte, o volume dessa superfície, ou melhor, desse solo S, vai ser o V1 menos V2, né? Que é o volume do tronco grande, menos o volume do tronco menor, fica interno, que é dado pela fórmula π, né? Vezes a integral que limitada de 0 a 3 da função f1 ao quadrado dx menos π vezes a integral limitada de 0 a 3 da função f2 ao quadrado. Substituindo aqui as funções, nós vamos ter π vezes a integral de x ao quadrado mais 4x mais 7, tudo isso ao quadrado, é a primeira parábola, menos π vezes a integral da função x2 menos 2x mais 3 ao quadrado. Aí nós temos que, separando aqui, nós vamos pegar x2 mais o 4x, separar aqui um parêntese, para poder a gente fazer esse quadrado dessa soma aqui. Seria aqui como se fosse um termo único. Da mesma forma, vamos fazer com a segunda aqui, x2 menos 2x, entre parênteses, mais 3 e elevado a 2. Vamos desenvolver esses dois quadrados. Desenvolvendo aqui esse primeiro. Então, x mais 2 mais 4 ao quadrado vai ficar x elevado a 4 potência mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai dar 8x3 mais o quadrado de 4x, que dá 16x2, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então fica 14 vezes x2 mais 4x. 14 vezes x2 vai dar 14x2, mais 14 vezes 4x, 56x. Mais o quadrado do segundo termo, que é o 7, que é 49dx, né? Desenvolvendo para depois a gente aplicar a integral. Menos π vezes. Vamos desenvolver também esse primeiro quadrado, fica x ao quadrado menos 2x ao quadrado, que dá x4 menos 4x3 mais 4x2, né, que é o quadrado segundo aqui. Mais, no caso aqui, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então fica 6x vezes x2 menos 2x, vai dar 6 vezes x2 dá 6x2, menos 6 vezes 2x, que dá 12x, mais o quadrado de 3, que vai dar 9. Bom, aqui nós podemos aplicar a propriedade que diz o seguinte, que nós podemos subtrair essas duas funções de polinomial para depois aplicar a integral, né? É o que nós vamos fazer, nós vamos pegar esta função menos esta aqui, esse polinômio menos esse outro aqui. O x4 cancela com o x4, né? Vai ficar tudo isso aqui menos isso aqui. Vamos mudar todos esses sinais, então fica
x4 menos x4 dá 0. 8x3 menos por 1 não vai dar mais, então vai ficar 8 mais 4, que dá 12x, 12x3, né? E fica, então, aqui 16x2 mais 14x2, que dá 30. 30 menos 4, menos 6. Então, fica 30 menos 10, que vai dar 20x ao quadrado. Só os termos agora que tem x, fica 56, mais 12, que dá 68x. E 49 menos 9, que dá exatamente 40. Então, desenvolvendo tudo isso, obtemos a integral de 12x3 mais 20x mais 68x mais 40, né? Agora nós vamos encontrar a primitiva desse polinômio. E integrar ele, depois substituir os valores de x, que está variando de 0 a 3. Daí nós encontraremos o volume procurado. Vamos, então, aplicar a integral em cada um desses termos aqui. Bom, aplicando a integral de um polinômio, que sabemos que é somar os expoentes da variável, A1, né? E dividir pelo esse resultado. Então, aqui vai ficar 12 vezes 3 mais 1 dá 4. Então, fica 12x elevado a 4 dividido para 4. E aqui fica 20, aí somando 1, fica 20x elevado a 3 dividido para 3. Mais x elevado, no caso, que vai ficar 1 mais 1, que dá 2. Então, 68x elevado a 2 sobre 2. Mais, como aqui o x é elevado a 0, fica 40x. Isso, x variando de 0 a 3. Então, vamos ter que o volume do nosso sólido é π vezes, substituindo agora pelo 3, que é o limite superior, menos, substituindo pelo 0, que é o limite inferior, que não precisa, porque vai dar tudo 0, já que tem um x em ambos os termos. Então, apenas vamos substituir pelo 3. Então, fica 12 vezes 3 elevado a 4 sobre 4, mais 20 vezes 3 elevado a 3 sobre 3, mais 68 vezes 3 elevado a 2 sobre 2, mais 40 vezes 3, que é igual a π vezes 243, esse caso aqui vai dar 12 vezes 3 elevado a 4, dividido para 4 dá 243, esse outro cara aqui vai dar 180, 68 vezes 3 elevado a 2 sobre 2 é 306, e 40 vezes 3, 120. Agora é só somar tudo e multiplicar por π, que encontramos 849π, unidade de volume. Bom, galera, a minha questão era essa, questão simples, né? Que isso é de aplicação, aplicar a fórmula de encontrar o volume de um sólido de revolução, usando o cálculozinho de integral. Espero ter contribuído. Estamos à disposição para as críticas e para as melhoras possíveis. E tenham um bom dia a todos e bom final de semana.